Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 36 anos. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, ativa. Atualmente eu sou executiva comercial, trabalho nessa empresa há 10 anos, é uma empresa de tecnologia, localizada na região do Morumbi, em São Paulo. A minha rotina de trabalho sempre foi muito intensa. Diariamente eu faço reuniões online e presenciais. Há 19 anos eu descobri a doença renal crônica e há 5 anos eu preciso de diálise frequentemente. A diálise não poderia ser minha inimiga, é ela que me possibilita viver com qualidade. Foi aí que a Nefrostar entrou na minha vida. Quando o paciente chega aqui na Nefrostar, ele recebe um tratamento que vai muito além da diálise. Aqui nós temos um serviço de transfer que busca e leva o paciente para a residência dele ou para o trabalho. Temos também suítes individuais que trazem conforto e privacidade para o nosso paciente. Oferecemos um tratamento completo com terapias holísticas. Nós temos acupuntura, yoga, meditação e pilates. E para completar, temos um cardápio gourmet com diversas opções de alimentação que valoriza a qualidade nutricional e o sabor. Aqui na Nefrostar, os médicos já conhecem o meu dia a dia, então eu consigo programar as minhas hemodiálises de acordo com a minha rotina de trabalho. Como as suítes são individuais, eu consigo fazer apresentações, reuniões sem problema nenhum, como se eu estivesse no escritório mesmo. Com a nova unidade no Morumbi, eu ainda posso utilizar toda a estrutura que a Nefrostar oferece a meu favor. Aqui não tem nada que lembre o hospital, muito pelo contrário. Uma arquitetura de alto padrão, todo o conforto. Então eu trago um cliente aqui, faço uma reunião com toda a estrutura do local. Depois eu posso tomar um cafezinho com ele ainda e com certeza fechar negócios aqui com a estrutura. O programa Business Special da unidade Nefrostar Morumbi foi pensado exclusivamente para os pacientes que trabalham nesta região poderem realizar sua diálise em um horário diferenciado, das 18 às 21 horas. A equipe de transfer da Nefrostar busca o paciente em seu local de trabalho para realizar o tratamento na clínica e depois poder voltar com calma e tranquilidade para sua casa. A estrutura da Nefrostar permite que o paciente tenha um maior conforto, se alimente com qualidade e tenha um tratamento VIP, melhorando a sua produtividade e minimizando o impacto da diálise no seu dia a dia. Depois de um dia todo de trabalho, eu posso ir na suíte, tirar a maquiagem de o dia todo, tomar um banho relaxante e eu posso fazer a diálise tranquilamente, como se eu estivesse na minha casa. E o melhor de tudo, depois da diálise eu não preciso pegar aquele trânsito maluco que é em São Paulo. Ser paciente renal não me define. Eu continuo tendo a minha vida ativa, a minha vida social, trabalhando, fazendo exercício e fazendo diálise para ter qualidade de vida. Isso nunca me parou e eu espero que nunca me pare. Aqui na Nefrostar eu me sinto única, de verdade.
Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim? Sim. Então tá bom, então. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 5º simpósio Nefristar. É uma honra e um prazer recebê-los aqui na nossa unidade Nefristar e muito bom estar de volta com as nossas atividades dos simpósios. Bom, hoje o nosso tema é sobre inovação. Inovação que faz parte dos nossos valores da Nefristar. Quando nós falamos em inovação, nós sempre pensamos em tecnologias, numa medicina do futuro, algo muito distante. Mas a saúde 5.0 já está aqui, né? Nós da Nefristar, nós pensamos em inovação sempre com a perspectiva do foco no cliente. Hoje a Nefristar, ela traz a inovação já na sua modalidade, que é a própria HDF. Nosso parque tecnológico 100% com a tecnologia de ponta. E hoje, o que nós temos de inovação na Nefristar, além do nosso parque tecnológico, também são algumas práticas integrativas, práticas que nós trazemos como exclusividade para atender o nosso cliente. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre inovação em saúde, não só na nefrologia, e trouxemos alguns outros, né, médicos de outras áreas, e vão falar um pouquinho das suas expertises daqui. Então, para começar hoje, nós chamamos a doutora Valéria Pinheiro. Valéria Pinheiro é nefrologista, ela atua em tecnologia da informação, com a carreira corporativa no segmento hospitalar e responsável por iniciativas de transformação digital, inovação e user experience do Hospital Albert Einstein. Seja muito bem-vinda, doutora Valéria. Olá, boa noite. Deu certo aqui o microfone? Deu? Então tá bom. Bom, é uma honra estar aqui. Gostaria de agradecer o convite de vocês para estar aqui. Parabéns pelo empreendimento. Não parece uma clínica de diálise, parece um hotel, um spa. Até fiz uma pergunta para a Andréia para saber se para estar aqui precisa ser renal crônico, porque é impressionante o espaço, dá vontade de frequentar realmente, sem necessariamente estar doente para estar aqui. Vou falar para vocês um pouco sobre inovação e o que o Einstein vem fazendo sobre tecnologia. Para mim, é um tema apaixonante a inovação. Eu trabalho com isso, eu trabalho com tecnologia há 25 anos. A minha carreira com tecnologia começou quando eu implementei um sistema chamado EpiMed, numa UTI, de uma maneira completamente sem compromisso. E por causa dessa implementação, eu fui contratada no Einstein como a primeira médica de relacionamento TI médico, a primeira médica que trabalhou com tecnologia no Einstein. E a partir daí a minha carreira não parou mais como tecnologista, ou tecnóloga, ou como qualquer outra coisa que vocês queiram chamar. Para mim, a inovação muda completamente o paradigma de como nós lidamos com o diagnóstico, como a forma como nós lidamos com a experiência do nosso paciente, a experiência com o médico, a experiência com o colaborador, porque nós não estamos falando aqui apenas dos nossos pacientes, mas estamos falando também da experiência do médico e a experiência do paciente. Ah, sou eu que tenho que passar, né? Para lá, para cá. Continua sem ir. Não. Bem na minha aula sobre tecnologia. Então, vamos lá. Não dá para falar sobre tecnologia sem falar sobre inteligência artificial, com a medicina de precisão, com genômica, com análise preditiva. Não dá para falar sobre tecnologia sem falar de Big Data e o volume de dados que vocês produzem aqui e que vocês podem ter um Big Data que analisa e concentra toda a informação que vocês têm hoje. Não dá para falar de tecnologia sem falar de telemedicina, muito bem representada aqui pelo nosso colega que vai falar sobre esse assunto depois. Sem o meu slide? Vamos lá.
Não dá para falar sobre tecnologia sem tecnologias vestíveis, sem falar sobre interoperabilidade. Então, são temas que permeiam a inovação, que permeiam a tecnologia. Quando nós falamos de tecnologia, eu queria trazer para vocês o que nós chamamos de uma central de monitoração, que é uma iniciativa do Einstein, que é uma compilação da maioria dessas tecnologias que eu falei aqui para vocês. E o que seria a central de monitorização? Uma central que controla à distância os pacientes do Einstein hoje. Nós temos 180 indicadores compilados nessa central de monitorização, e o que ela faz? Ela traz uma consciência situacional compartilhada. Por quê? Porque ela orienta quem está na ponta, ela orienta os atores que estão tomando conta dos pacientes sobre os indicadores alterados daqueles pacientes. Então, ela leva para a ponta a consciência sobre esses indicadores alterados, e vocês vão entender por que isso é importante. Aumenta a eficiência operacional. Por quê? Porque eu consigo controlar um número maior de pacientes através de uma central com poucas pessoas. Traz mais segurança e aumenta a confiabilidade. Existem trabalhos, existem várias centrais de monitorização no mercado hoje. No Brasil, a única central de monitorização na América Latina, na verdade, ela que existe é no Einstein. Existem algumas centrais de monitorização no mundo, capitaneadas pela Philips, pela GE. Existem trabalhos que mostram que centrais de monitorização reduzem eventos adversos, melhoram a qualidade, melhoram a experiência do paciente. Então, existem vários trabalhos que mostram a eficiência das centrais de monitorização. Como que aconteceu a história da central de monitorização do Einstein, que nós chamamos carinhosamente de CEMOA? O CEMOA começou com a implementação do prontuário eletrônico em 2017, que foi o principal projeto da minha carreira, que foi a implementação do prontuário eletrônico no Einstein, em 2017. Um ano depois, a central de monitorização já estava funcionando. Ela funciona 24 horas por dia, ela não tem caráter punitivo, ou seja, se eu tenho um paciente que ele tem algum indicador alterado, eu não vou chamar a atenção daquele profissional que está na ponta com aquele paciente. Não, eu vou informar que aquele indicador está alterado para que aquele profissional tenha alguma ação. Para que aquele profissional tenha alguma ação que possa reduzir e dirimir a possibilidade de ter algum evento adverso grave ou algum evento adverso com aquele paciente. E uma outra característica importante da central de monitoramento: não existem enfermeiros na central de monitoramento, ela é conduzida por técnicos administrativos. Então, não há necessidade de ter um enfermeiro. E por que não há necessidade de ter um enfermeiro? Porque todos os indicadores são compilados e toda alteração que existe no indicador, o técnico administrativo consulta aquele bulário de indicadores e ele sabe quando aquilo está alterado e ele informa a enfermeira do andar sobre aquela alteração daquele indicador, e a enfermeira do andar decide qual é a conduta que ela vai tomar mediante aquele indicador alterado. Hoje, todas as unidades do Einstein são controladas pela central de monitoramento. Então, eu fico imaginando aqui uma central de monitoramento controlando todas as unidades Nefrostar. Não só com indicadores administrativos, mas com indicadores assistenciais, mas com indicadores de performance e indicadores administrativos. Uma central única que controle todas as unidades da Nefrostar e todas as unidades que não chamam Nefrostar, porque eu imagino que nem todas chamam-se Nefrostar. Mas eu fico imaginando, quando eu entrei aqui, que a Andréa foi me apresentando, na hora me veio na cabeça uma central de monitoração à distância, que pode ficar do outro lado do mundo, controlando todos os indicadores assistenciais da Nefrostar. E com baixo custo. Né? Quais são as principais características? Ela funciona 24 horas por dia, ela promove uma tomada de decisão mais rápida, ela tem a possibilidade de acesso remoto. A Andréia ela pode controlar os indicadores da casa dela, trazendo uma tomada de decisão não só qualitativa em relação aos pacientes dela, mas também quantitativa em relação a uma tomada de decisão administrativa em relação às clínicas.
tem uma possibilidade de expansão para todas as outras unidades do Einstein e possibilidade de acesso remoto via web. Então, não existe o limite para uma central de monitorização. Eu vou passar um vídeo para vocês verem o local onde fica a central de monitorização, como ela funciona. Espera aí, volta meu vídeo. Não tem? Ah, que pena. Tudo bem. Então, onde ela fica? Ela fica no 14º andar do bloco T da unidade Morumbi. Então, são painéis. Então, eu vou mostrar aqui um painel da central de monitorização. Então, aqui, se vocês forem observar, consigo apontar? Consigo. Aqui vocês vão ter, aqui, ó, numa mesma tela, pronto atendimento, pacientes graves, materno, infantil, bloco cirúrgico, indicadores multidisciplinares, por exemplo, fisioterapia, indicadores de farmácia, hemoterapia, e se eu quiser aqui, eu coloco indicadores de diálise. Certo? Tudo no mesmo painel. Então, fica uma pessoa olhando isso aqui o tempo inteiro, e cada vez que dispara um alerta mostrando que esse indicador está alterado, ela liga no andar e avisa: este indicador, este paciente está com alteração neste indicador. Aqui um exemplo de um painel sobre medicamentos atrasados. Então, aqui ele mostra que 37% dos medicamentos atrasados estão atrasados há 2 horas. 22% estão atrasados em 1 hora e assim sucessivamente. Um outro exemplo de um outro indicador que é bastante interessante é um indicador de deteriorização clínica. O que esse indicador traz? São os indicadores OMIUS, PIUS, que são indicadores que mostram o quê? São score de deteriorização clínica, que eles vão classificando os pacientes de acordo com a gravidade de eventos que eles podem ter. Qual é a importância disso? Oi? Alô? Qual é a importância disso? Se eu consigo perceber algum sinal de que o meu paciente pode piorar, eu vou intervir antes. Eu não vou esperar esse paciente piorar. O que aconteceu com esse indicador no Einstein? Ele aumentou o acionamento do time de resposta rápida. Então, eu acionei muito mais o código amarelo e o código azul, permitindo que eu tomasse uma ação mais rápida e mais efetiva, fazendo com que o meu paciente não evoluísse com evento adverso grave. Então, a importância da central de monitorização quando você vê a possibilidade de intervenção nos pacientes. Aqui é uma UTI. Cada caixinha dessa é um leito de UTI. Aqui eu controlo se o paciente está em ventilação mecânica, se ele está em diálise, quais os indicadores de diálise o paciente tem, se ele está com droga vasoativa, e cada indicador amarelinho desse aqui indica que ele tem uma alteração em alguma variável. Se ele está em vermelho, ele tem alteração em mais de uma variável. Se eu clicar em cima, eu sei qual é esta variável que está alterada, eu chego no detalhe deste paciente, eu ligo na UTI e aviso: esta variável está alterada. Tudo através da central de monitorização. Todas as salas cirúrgicas do Einstein hoje são controladas por câmera e todos os carrinhos de anestesia também são controlados pela central de monitorização, com todos os indicadores do carro de anestesia controlados. Oi? E todos tudo bem? E todos os indicadores dos carros de anestesia também são controlados à distância. Resultados do SEMOA. E aí vocês podem transpor para os resultados de vocês. Vamos imaginar aqui que a gente esteja aqui nos resultados de vocês. Atraso a mais de 2.000 acionamentos por atraso maior que 30 minutos em administração de antibióticos, e poderia ser aqui a administração de qualquer medicação. Mais de 800 acionamentos por atraso maior que 1 hora em administração de medicamentos. 2.000 acionamentos por registro de hiperglicemia sem administração de hipoglicemiante e mais de 800 acionamentos por pendência de ativação de protocolo. Significa dizer o quê? Que o Einstein tem muito a melhorar. Mas se você percebe isso com indicadores rápidos, com indicadores que você pode intervir, fica muito mais fácil de você prevenir eventos adversos.
Então, a central de monitorização provou o quê? Que ela reduz eventos adversos. Então, aqui, nós temos a ausência de eventos catastróficos no bloco cirúrgico desde o início da central de monitoramento, com redução de 30% dos eventos na área. A ausência de eventos catastróficos nas alas de parto e no centro obstétrico. E aumento do acionamento dos times de resposta rápida, código amarelo e código azul. Depois da atuação do CEMOA, nós tivemos um aumento da adesão antibiótico-profilaxia em cirurgias maior que 4 horas, assim como o bundle de normoglicemia. Depois da atuação do CEMOA, nós também tivemos um aumento na adesão desse bundle de normoglicemia em cirurgias. Onde nós queremos chegar com a central de monitorização? Ela não para. Hoje nós temos 180 indicadores, estamos trabalhando com algoritmos de predição para vários indicadores desses, utilizando inteligência artificial, mas nós queremos mais. Nós queremos usar robôs, exatamente como esse robozinho que vocês estão vendo aqui, falando, né, um pouco de telemedicina, auxiliando ainda mais os pacientes no contato com a área assistencial, integração e centralização das informações de toda a sociedade. Então, agora eu não quero mais controlar todos os leitos do Einstein, eu quero controlar todos os hospitais do Einstein. É diferente. Integração do quarto automatizado, que é uma iniciativa que eu vou falar para vocês agora, e o desenvolvimento com a parceria de uma empresa chamada Robox, que eu também vou explicar para vocês o que é. Quarto automatizado. Andréia, precisamos automatizar o quarto de vocês. O que é o quarto automatizado? O quarto automatizado é um exemplo de interoperabilidade. O que é interoperabilidade? Capacidade de 2 sistemas conversarem entre si. É lógico que existem padrões de linguagem para isso acontecer, mas, de forma simplificada, como é que 2 sistemas conversam? Para que um quarto automatizado funcione, eu tenho que ter interoperabilidade pura. E o quarto automatizado funciona de que forma? O paciente, através de um tablet, ele controla luz, temperatura, chamada de enfermagem, se a cortina sobe, se a cortina desce, o cardápio dele, todos os controles da televisão e, mais importante, as chamadas de enfermagem. O que isso significa? Que ao invés do paciente chamar a enfermeira entra no quarto e ele fala, pode trazer um travesseiro? Ela, da onde ela está, do posto de enfermagem, o paciente clica no tablet, fala para ela o que ela quer, ela vai apenas uma vez no quarto. Sabe o que aconteceu? 40% do tempo da enfermagem foi reduzido com a utilização do quarto automatizado. O tempo de utilização da enfermagem reduziu em 40%. Além disso, existe integração total do quarto automatizado com o prontuário eletrônico. Então, o paciente tem o controle da agenda dele dos procedimentos do dia. Então, ele sabe que às 2 horas da tarde ele vai fazer um ultrassom, às 3 horas da tarde ele vai fazer uma tomografia, às 4 horas da tarde ele vai fazer uma fisioterapia. Então, ele tem o controle sobre a agenda de procedimentos dele. E, além disso, existe um quadro branco dentro do quarto, onde a equipe assistencial e a equipe médica pode discorrer sobre o tratamento do paciente, sobre a conduta do paciente. Depois que essas informações forem explicadas ao paciente, todo esse compilado pode ser integrado e imputado dentro do prontuário eletrônico e fica como uma documentação médica assistencial, ou seja, um compromisso que foi firmado entre o médico e o paciente, documentados dentro do prontuário eletrônico. Então, eu sei o que eu expliquei para o paciente, eu sei o que foi documentado e com a forma que eu expliquei para o paciente. Praticamente, eu desenhei assim para o paciente e isso está documentado dentro do prontuário eletrônico. Um exemplo de inteligência artificial aqui, machine learning. Hoje existe uma possibilidade no Einstein, um sistema que ele está aprendendo com a posição dos pacientes no leito. E o que ele faz? Ele aprendendo com a posição dos pacientes do leito, ele identifica em que posição o paciente está e ele sabe quais são os pacientes que podem evoluir com úlcera de pressão ou os pacientes que podem cair. Então, ele identifica e avisa a enfermeira, esse paciente faz 30 minutos que ele não muda de posição.
esse paciente faz 2 horas que ele não muda de posição, ou o paciente está numa posição que pode evoluir para queda. Tudo isso está integrado, tá? Inclusive com a central de monitorização e com o prontuário eletrônico. Central de monitorização não vai parar aí, onde nós queremos chegar. Quando nós falamos de evento adverso grave, nós sabemos que todo evento adverso grave aumenta o tempo de internação, aumenta custo, e aqui eu vi, ninguém me contou, que os pacientes de vocês são muito bem tratados, que quase não tem infecção, que as fístulas não complicam, o que significa dizer que vocês entendem o conceito do que é um evento adverso. E vocês sabem que evento adverso aumenta custo, aumenta tempo de internação, e eu conversando com a Andréia, ela me disse que um dos apelos, inclusive, para as operadoras é que os pacientes de vocês não internem. Como é que você pode prevenir esses eventos adversos? Através de triggers automatizados. Existem 3 formas de você controlar triggers. A primeira forma, através de modelos retrospectivos. Você vai vasculhar prontuários em papel, prontuários eletrônicos, investigando quais são aqueles triggers que podem levar a eventos adversos. A outra forma é uma forma em que você tem sistemas de notificação. Então, por exemplo, cada vez que acontecer alguma sinalização de que algum risco pode acontecer de evento adverso, alguém vai lá e sinaliza esse risco de evento adverso. E a outra forma é através de triggers automatizados. Aí é que a questão que entra a central de monitorização. Porque o trigger automatizado são indicadores, são triggers, e eu vou explicar quais são esses triggers que, elencados na central de monitorização, vão avisar a área assistencial e dizer, opa, tem um indicador aqui, tem um trigger aqui, este paciente é um paciente potencial para evoluir com o evento adverso. Então, nós temos aqui que a monitorização automática de triggers leva à automação da segurança, monitorização mais efetiva, o que leva à antecipação da deterioração clínica, atuação na linha de frente, isto aqui é um looping, com redução de eventos adversos. Aqui é um trabalho que mostra bem isso. Então, ele comparou 3 métodos de detecção de evento adverso, considerando sensibilidade e especificidade. Considerou um estudo retrospectivo, sistema de notificação voluntário e screening automatizado. É um estudo relativamente antigo, mas em se tratando de evento adverso, ele é bem atual. 3 hospitais nos Estados Unidos, com critério de inclusão acima de 18 anos, tempo de permanência acima de 24 horas, incluindo 795 pacientes. O que ele observou? Taxas de evento adversos extremamente elevadas nesses pacientes. Os triggers automatizados foram capazes de identificar 10 vezes mais eventos adversos do que a identificação manual de triggers. Os eventos adversos ocorreram em 1/3 das situações, das admissões, e as notificações voluntárias levaram a conclusões inadequadas, ou seja, nem sempre quando você notifica significa que aquilo vai virar no evento adverso. Mas quando é um trigger automatizado, provavelmente isso vai virar um evento adverso se você não intervir. Aqui é um outro estudo que mostra que a identificação manual levou apenas a 132 eventos e a identificação eletrônica mostrou 2.696 possibilidades de eventos adversos. Quais são os 10 principais eventos adversos que são vistos na literatura? Então, nós temos aqui hipoglicemia relacionada à medicação, inflexão por Clostridium difficile, sangramento relacionado à medicação, tromboembolismo venoso, complicações respiratórias relacionadas à cirurgia ou procedimento, úlcera de pressão estágio 1 e 2, queda ou injúria, laceração em 3º e 4º grau, laceração vaginal em 3º e 4º grau, sedação exagerada relacionada à medicação e outras cirurgias ou procedimentos relacionados a algum evento. Então, esses são os principais eventos adversos que são vistos na literatura. Quando você automatiza isso, o que você faz?
Automatizando, você muda a trajetória do paciente de uma deteriorização clínica inesperada para uma trajetória antecipada. Então, quando você tem a automação da segurança, triggers eletrônicos e trabalha com modelos preditivos. Então, eu sei, por exemplo, se eu tenho um paciente, eu olho numa base de dados, ou que eu identifico um trigger que me remete a ele ter úlcera de pressão, eu vou criar um algoritmo que me avise que esse paciente tem um risco de úlcera de pressão e eu crio um protocolo de suporte à decisão para evitar que esse paciente evolua para a úlcera de pressão. O que nós queremos fazer com as centrais de monitorização? Nós queremos pegar os triggers do IHI, que são triggers já conhecidos, então, são indicadores de eventos adversos já conhecidos e colocar na central de monitorização. Com isso, nós temos o objetivo de aumentar os acionamentos ainda mais dos times de resposta rápida, transferência para o nível de cuidado superior mais rápida, reduzir o risco de erro diagnóstico e a reoperação não programada na mesma internação. Esses são os principais triggers que nós vamos colocar na central de monitoramento. Nós já colocamos aqui até o resultado de INR maior que 6, faltam esses outros triggers aqui que nós vamos colocar. E aí, para vocês terem uma ideia, parecem coisas não sem importância quando a gente pensa em evento, mas olha como são detalhes. Por exemplo, pacientes que recebem vitamina K são pacientes potenciais para evoluir com evento adverso. Administração de antihistamínico é um paciente potencial para evoluir com evento adverso. Hemocultura positiva, queda de HB/HT maior que 25% e assim por diante. Então, são detalhes, mas que uma vez percebido, podem reduzir ou podem evitar um evento adverso. Imagina tudo isso numa central de monitorização avisando a área assistencial de que esses triggers estão acontecendo. Além disso, o que nós queremos? Criar alertas de gravidade no bloco cirúrgico, criar brainstorms com os gestores da área. Por quê? Porque lembrem que esses triggers são do IHI, é uma base americana. O que nós queremos no Einstein? Olhar a nossa base de dados dos nossos eventos adversos e olhar dentro dos nossos eventos adversos quais foram os nossos triggers que levaram aos nossos eventos adversos. E assim criar uma base do Einstein com os nossos triggers. Alguns preditores, um dos preditores que nós queremos criar é um preditor para prevenção de extubação acidental. É um exemplo simples, a extubação acidental é um evento adverso que pode evoluir a óbito. Além disso, como eu falei, a análise de banco de eventos adversos para definição de triggers específicos do Einstein. E olha aqui uma coisa importante, análise do banco de dados para preditor de risco jurídico, financeiro e assistencial. Quais são os triggers que me remetem a eventos adversos e quais são os triggers que me remetem a riscos jurídicos, financeiros e assistenciais. Um outro exemplo aqui de inteligência artificial e que nós estamos montando, já montamos no Einstein, já está no prontuário eletrônico, é um aplicativo que nós chamamos, é um sistema que nós chamamos Isabel. O que o Isabel faz? Você coloca a idade do paciente, o sexo do paciente, coloca aqui sinais, sintomas e até resultados de laboratório. E o Isabel traz para você os principais diagnósticos que você não pode esquecer para aquele paciente, diagnósticos diferenciais que você não pode esquecer para o paciente em ordem de importância. E esses com os flags vermelhos aqui são aqueles que você não pode deixar de descartar. Qual é o objetivo aqui? Reduzir erro diagnóstico. Coisas que você nunca vai pensar, o Isabel traz para você e diz assim, ó, não esquece disso aqui. E o que a gente tem percebido olhando os erros diagnósticos que foram cometidos no Einstein, e nós colocamos exatamente os sinais e sintomas aqui, bateu direitinho com aquilo que a gente não poderia ter esquecido. Então, é super importante esse tipo de sistema, esse tipo de inteligência artificial. Uma outra coisa que é legal, se você apontar a câmera aqui, você instala o aplicativo diretamente no seu celular. Além disso, você clicando em cima do diagnóstico aqui, ele abre uma base de dados,
Ele abre uma base de dados para você do ChatGPT, do UpToDate e de outras bases de dados para você consultar se você ainda quiser tirar uma dúvida em relação ao diagnóstico que você acabou de abrir. Inteligência artificial não para por aí. Podemos falar de suporte à decisão relacionado à inteligência artificial. Então, quando nós falamos de inteligência artificial, nós falamos de real-time analytics, falamos de algoritmos de predição, algoritmos que nós montamos relacionados a suporte à decisão e colocamos dentro do prontuário eletrônico. Qual é o objetivo disso? Suportar o médico na tomada de decisão. Isso é importante porque você direciona a prática, reduz evento adverso e reduz o custo da medicina. A questão é que todo mundo implementa prontuário eletrônico pensando em ferramenta de suporte à decisão. Qual é o problema? Que nem todo prontuário eletrônico tem uma ferramenta de suporte à decisão que seja adequada. Então, nós temos aqui algumas tendências de mercado, alguns hospitais que ainda insistem em ferramentas nativas, aqueles que já estão migrando para ferramentas adicionais ou que estão adicionando essas ferramentas adicionais, e aqueles que já estão trabalhando com inteligência artificial, machine learning e algoritmo de predição. O Einstein está aqui entre a segunda e a terceira categoria. O suporte à decisão no Einstein começou em 2020, na verdade em 2017, mas ele foi alavancado em 2020 com o Covid. Em 2021, entre as principais iniciativas, o protocolo de AM, em 2022, o protocolo de delírio e suporte à decisão da prevenção de queda. Então, imagina o sucesso de um protocolo de delírio para o anestesista. Quando ele vai avaliar, fazer um pré-operatório de um paciente e ele identificar que aquele paciente, quando ele acordar da sedação, ele vai ter delírio. E ele saber que esse paciente, com antecedência, vai ter delírio, que ele já não pode prevenir em relação à prática dele. E em 2023, vários outros protocolos estão em andamento, um deles é o protocolo de insuficiência cardíaca. Nós temos quase 100 protocolos já inseridos no prontuário eletrônico hoje, que os médicos podem utilizar como suporte à decisão, todos eles elencados à inteligência artificial. Um dos protocolos que nós mais utilizamos é o protocolo de tromboembolismo venoso. O que esse protocolo faz? Nós varremos todos os casos de tromboembolismo venoso do Einstein e observamos quais eram os fatores de risco mais relacionados a tromboembolismo venoso e criamos um algoritmo de predição. Nesse algoritmo de predição, todo paciente acima de 18 anos que interna no Einstein, esse protocolo abre para o médico com os diagnósticos, porque ele já leu no prontuário do paciente quais são os diagnósticos e problemas que o paciente tem, quais são os exames laboratoriais que aquele paciente tem, já diz para o médico quais são os riscos que aquele paciente tem. O médico pode aceitar, pode acrescentar algum risco ou pode discordar do risco, e o sistema já oferece para ele quais são as opções de protocolo. Se ele clicar em cima, cai direto na prescrição do paciente. O protocolo de insulina também é um protocolo baseado em inteligência artificial. Todo paciente acima de glicemia de 140, protocolo de insulina, ele é sugerido para o médico. E aí tem uma meta glicêmica que o médico pode escolher, 299 ou 180. Se vocês observarem a barra cinza aqui, é antes do protocolo. A barra vermelha aqui foi após a instituição do protocolo, mostrando que o resultado é consistente em relação à pré-instituição do protocolo. As grávidas também, elas têm que ser contempladas com algoritmos de predição. Então, toda grávida que interna no Einstein hoje roda um algoritmo de predição baseado em machine learning, que avisa qual é a melhor alocação para aquela gestante. Se ela vai para a central de parto, se ela vai para uma UTI ou se ela vai para uma semi-intensiva. Não podemos esquecer aqui das tecnologias vestíveis. Por que nós estamos falando disso? Vocês têm pacientes que vocês trazem de casa. Então, eu imagino que tecnologias vestíveis para vocês, quando a gente fala de interoperabilidade, também pode ser uma realidade para vocês. E hoje, quando a gente pensa em hospitais em casa, tecnologia vestível
é um mundo. Qual é o principal problema da tecnologia vestível no Brasil? As empresas que existem com tecnologia vestível, a maioria delas não tem o selo da Anvisa. Então, elas até vêm para o Brasil para a gente testar, mas como elas não têm o selo da Anvisa, a gente acaba não conseguindo implementar. No Einstein, o máximo que a gente tem conseguido fazer são provas de conceito. A gente testa a tecnologia, mas a gente não consegue implementar na sua totalidade. Uma outra coisa que eu pensei aqui quando eu conversei com a Andréia, é a questão da interoperabilidade entre as clínicas de vocês. Quando a gente fala em interoperabilidade, a gente fala de interoperabilidade entre sistemas, mas fala de interoperabilidade organizacional. Quando a gente fala de interoperabilidade organizacional, eu estou falando de interoperar clínicas, consultórios ou até mesmo hospitais. E aí, qual é a ciência por que interoperar? Porque se você não interopera, você leva um custo elevado, falta de integrações assistenciais, então uma clínica funciona de um jeito, outra clínica funciona de um outro jeito, falta de integração administrativa, padronização da prática. Então aqui, vou tentar explicar de uma maneira bem simplista essa figura que parece um Frankenstein, mas ela não é. Vamos falar um pouquinho de Big Data. Então isso aqui é um Big Data do Einstein chamado EDGE. Todos os prontuários eletrônicos e todos os outros sistemas do Einstein jogam para dentro desse Big Data as informações desses sistemas. O que nós estamos implementando lá? Um barramento chamado Minerva. O que esse barramento faz? Ele pega as informações desses prontuários eletrônicos aqui, em maior volume do que eles já são compilados hoje, e colocam ainda maior volume dentro do Big Data, dentro do EDGE. Mas qual é a coisa interessante do negócio? Além dele fazer isto aqui, ele joga numa camada de visualização. Então, o que acontece? Quando eu jogo desta camada de visualização, todas as unidades do Complexo Einstein, todos os hospitais do Complexo Einstein, ou todas as clínicas NefroStar enxergam a informação do paciente de uma mesma forma, de uma forma igualitária, sem diferença. E aí eu posso ter, quando eu tenho uma extração exponencial de dados, eu tenho uma escalabilidade estratégica que me traz uma otimização de jornada, medicina de precisão, analytics avançado, mais inteligência artificial ainda e otimização de workflows assistenciais. E aí, quando a gente fala de equalização da prática, eu vou pegar aquilo que eu falei de suporte à decisão, e em vez de criar um protocolo para cada unidade dessa, ou um protocolo para cada clínica que vocês têm, eu crio um protocolo só, e com aquele barramento de visualização, eu disponibilizo o mesmo protocolo para todas as unidades. E aí, como é que o médico vê isso? Eu tenho que disponibilizar isso da mesma forma, o médico de todas as unidades tem que enxergar da mesma forma. Então, nós criamos uma forma de visualização para que o médico tenha acesso rápido às informações. Então, aqui já dá para perceber, olhando de uma forma bem rápida e simples, que este paciente tem um histórico na instituição desde 2020 até 2022. Cada ícone desse aqui tem um significado. Então, aqui ele tem radiologia, aqui ele tem documentação, aqui ele tem laboratório, cirurgia, anatomopatológico e internação. Vamos colocar aqui, ó, radiologia, aqui ele teve uma fístula, aqui ele teve uma infecção, aqui ele internou, aqui ele teve uma biópsia de rim e assim sucessivamente. E aí eu coloco isso numa linha do tempo. Além disso, eu tenho, quando eu clico em cima do ícone do laboratório, aparece do lado esquerdo para mim os resultados laboratoriais do paciente. Se eu clico em cima do ícone da cirurgia, aparece do lado esquerdo aqui para mim todas as informações da cirurgia. Qual foi a cirurgia que ele fez, a descrição cirúrgica e o resultado do anatomopatológico. Vamos colocar aqui, se eu tivesse o ícone de fístula aqui, aparecia a descrição cirúrgica, qual foi, a localização da fístula, qual foi a técnica que ele fez, numa linha do tempo, para vocês. Não dá para falar de tecnologia, e eu seria injusta com vocês se a gente não falasse um pouquinho de ChatGPT, né?
O que é o ChatGPT? O ChatGPT nada mais é do que uma base de dados que aprende com um volume gigantesco de informações que vem da internet. A grande questão é que o ChatGPT ele vai reaprendendo, o que a gente chama de fine-tuned. Então, ele vai reaprendendo e vai lançando outras versões, né? Qual é a questão do ChatGPT? Ele é muito bom para quê? Ele auxilia no diagnóstico, em tarefas. Hoje ele é muito usado em prontuário eletrônico para, por exemplo, produzir relatórios. Então, vamos dizer aqui que a Andrea ela quer produzir um relatório sobre um relatório pré-pronto sobre o paciente dela, o contexto do paciente dela na NephroStar. Então, ela quer dizer que o paciente dela fez uma biópsia de rim em tal data, que fez uma fístula em tal data. O ChatGPT puxa isso do prontuário eletrônico, todas essas informações, compila de forma organizada e entrega isso para o paciente dela de forma organizada, sem que a Andrea tenha que ir buscar essa informação campo por campo e trazer isso e digitar isso campo por campo. Então, a facilidade que o ChatGPT traz com a inteligência artificial, pensando em tarefas que podem ser substituídas pelo ChatGPT, é uma questão muito importante. Pesquisa médica, educação médica, tarefas, como eu já falei, e o suporte à decisão são bem relevantes. Quais são as limitações? Acho que as principais limitações. O ChatGPT não tem empatia. Ele não vai sentir seu paciente. Então, ele não substitui o julgamento clínico. Cuidado com as alucinações. Ele vai te dar respostas que não necessariamente você tem que seguir e você tem que entender como verdades. As bases de dados fechadas, que são bases de dados organizacionais, elas tendem a alucinar menos. Por quê? Porque são bases de dados organizadas com conteúdo fechado. Ela não está aberta para a internet. A diferença e a dificuldade de uma base fechada para uma base aberta é que na base fechada ela também não é atualizada tão rápido como as bases abertas da internet, mas ela é mais segura. E tem uma vantagem a base fechada. Não vaza informação confidencial do paciente de vocês para fora. E cuidado com a questão da segurança e a privacidade do ChatGPT. Vaza informação confidencial do paciente de vocês, vaza conversa de vocês com o ChatGPT, vaza informações para marketing de vocês. Então, cuidado quando vocês cruzarem informações da NephroStar com o ChatGPT, porque pode vazar para questões de marketing. Então, são algumas limitações do ChatGPT. O que o ChatGPT tem feito para reduzir a alucinação? Primeiro, a questão das bases fechadas. A segunda, que hoje, quando você tem o aprimoramento da base, hoje eles estão fazendo sob supervisão de humanos, né? Feedback e monitoramento contínuo são coisas que o ChatGPT tem feito para reduzir a alucinação. Mas lembrem-se, nada substitui o indivíduo. Vocês sabem fazer pergunta para o ChatGPT? Todo mundo sabe fazer pergunta para o ChatGPT? Perguntem como se vocês estivessem perguntando para o humano. Então, vocês têm que perguntar assim: sou médico e gostaria de explicar para um paciente de 5 anos sobre gripe. Ele vai te dizer exatamente como é que você tem que conversar com uma criança sobre gripe. Mas vocês viram como eu fiz a pergunta? Eu especifiquei exatamente como eu gostaria que ele me respondesse. Se vocês não obtiverem a resposta na primeira vez, vão detalhando cada vez mais até ele responder. Não façam perguntas genéricas. Se vocês fizerem perguntas genéricas, vocês vão ter um grau de alucinação muito maior. Então, especifiquem o máximo que vocês puderem as perguntas para o ChatGPT. Então, aqui tem alguns exemplos de perguntas, mas olha como elas são bem específicas quando a gente pensa na área médica. Quais são as opções de tratamento para hipertensão arterial? Se eu colocar pressão arterial aqui, pode ser que ele alucine para mim. Mas eu coloquei hipertensão arterial. Eu fui bem específica naquilo que eu estou querendo saber dele. Eu estou perguntando tecnicamente para ele. Eu não estou perguntando pressão arterial para ele. Correto? Privacidade e segurança. Acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E aí eu vou fazer uma provocação.
Seremos substituídos pela inteligência artificial ou não seremos substituídos pela inteligência artificial? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem gostaria de ser substituído? Acho que essa é a pergunta. Em algumas partes sim, outras partes não. Então eu trago uma provocação aqui para vocês. Ó. Nesse gráfico aqui, tem especialidades que têm pouca influência da tecnologia. Essas especialidades aqui têm uma influência da tecnologia, mas não tem influência da tecnologia em relação à interface com o paciente. Então, a psiquiatria é um exemplo delas. Né? Embora eu tenha lido um artigo sobre inteligência artificial, acho que tem uns 15 dias atrás, em que eu vi o seguinte, que nesse artigo tinha um paciente que ele tinha um psiquiatra chatbot. E ele cometeu suicídio por causa do psiquiatra dele, chatbot. Então, aqui, ó, está dizendo aqui, ó, que psiquiatria não é uma especialidade que vai ser substituída pela inteligência artificial quando nós pensamos em relação à relação médico-paciente. Mas quando nós olhamos o quadro inferior esquerdo aqui, ó, essas especialidades aqui serão as especialidades mais impactadas pela tecnologia do ponto de vista da prática diária. Então, emergência médica, cirurgia medicina do esporte, cirurgia plástica, cirurgia, medicina forense, patologia, infectologia, pediatria está aqui no meio do caminho, gastro está no meio do caminho aqui, e deste lado aqui, as tarefas. E aqui a radiologia aparece como a grande questão. Será que os radiologistas serão, já foram, são substituídos pela inteligência artificial? E a resposta é que não. Tanto que falta radiologista no mercado e ninguém vai ser substituído. A minha opinião é que quem será substituído? Quem não estudar a inteligência artificial. Quem não estudar a tecnologia, quem não estudar a inovação, será substituído. Mas não que a inteligência artificial ou que a tecnologia vai substituir alguém. Eu sou uma aficionada sobre inovação, pela inovação. Eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca de mudar a prática, de trazer para a medicina uma forma diferenciada de entregar valor, mas de uma forma responsável, de uma forma empática, de uma forma profissional, mudando a experiência dos nossos pacientes, a experiência dos nossos médicos, dos nossos colaboradores, a nossa experiência pessoal. E eu acredito piamente que nós, através da tecnologia e da inovação, poderemos mudar e podemos mudar a vida de milhares de pessoas. Temos um jargão no Einstein que nós dizemos o seguinte, que nós gostaríamos de levar uma gotinha de Einstein para cada indivíduo. E nós não enxergamos fazer isso sem a tecnologia, sem a inovação. Gostaria de agradecer e parabenizar a Nefrostar pelo empreendimento. Obrigada. Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional de Saúde Digital do HC e presidente da Associação Brasileira de Telemedicina. Seja muito bem-vindo, Dr. Chau. Aqui eu vou chamar todos e aí eu te dou. Deu? Bom, para compor aqui a nossa arena, também vou chamar Cauê Gasparotto Bueno, médico formado pela USP, membro... Muita coisa, hein, Cauê? Espera aí, vou resumir aqui. Membro da rede de líderes da Fundação Lehman e jovem liderança médica na Academia Nacional de Medicina.
Ele é fundador do HackMed, uma organização que busca fomentar o empreendedorismo e a inovação na saúde por meio de eventos, programas de capacitação e investimento em startups, como forma de promover mudanças positivas nesse setor. Seja bem-vindo, Cauê. E agora, comandando o nosso Double, pode vir, Lorenzo. Convido Lorenzo Tomé. Ele é CEO do SD Conecta, a maior plataforma de comunidades médicas na internet brasileira. Ele é médico radiologista pela UFMG, coordenador da disciplina Medicina Digital na Faculdade São Leopoldo Mandic. Bem-vindo, Lorenzo. Então, para esse debate, eu vou deixar 10 minutinhos para cada um de vocês colocar a visão de vocês com relação à inovação e à qualidade de vida do paciente. Vou começar com o Dr. Shaw, que tem um compromisso. Bom, boa noite para os presentes, para as pessoas que estão em online. Eu queria pedir uma desculpa, porque daqui a pouco vou ter que sair. Bom, como o tema hoje é sobre inovação, não se esgota um assunto. O que dá é, no máximo, provocar vocês. Tá? Então, só para dizer que eu trabalho com telemedicina há 25 anos. Talvez eu seja um dos mais antigos no país. Eu lembro do Cláudio Rotenberg, quando ele ainda estava como superintendente, eu ia lá. Bom, a primeira coisa, inovação. É criatividade. Tudo que é dito hoje e que vocês não implementam em um mês, já vai estar ultrapassado em 6 meses, portanto, é isso. A outra coisa, não olhem para a tecnologia. A tecnologia é bem perecível. O que hoje é moderno, daqui a 6 meses não é moderno, só olhar o smartphone. O que vocês têm que olhar é processos. Logística e processos. Para inovar, eu falo, olha, o Lorenzo está no robô. O robô, para mim, não é tão importante. Porque daqui a 1 ano, 2 anos, vai estar ultrapassado. E provavelmente o ProgramBot vai me trazer um robô melhor. O que nós estamos discutindo é telepresença. E o que esse telepresença me agrega? Talvez o acompanhamento à beira-leito. Talvez a humanização, porque eu tenho o meu paciente que está, vamos supor, em diálise que o parente está acompanhando. A ProgramBot forneceu o Double para o HC durante Covid. Mas para quê? Humanização. Então, não discutam robô. Discutam o valor agregado que o robô traz. Tanto que na resolução 2314, que eu fiz parte da Câmara, das 2 câmaras. Uma que gerou aquela resolução 2227, e nós tivemos uma guerra civil. Foi quando a Cris entrou. E era ver aquilo desmanchar. E eu acho que eu era o único que estava combatendo o Conselho Federal de Medicina, embora estivesse no Conselho Federal de Medicina, dizendo é ridículo revogar. Tanto que tiveram que me convidar para participar da Câmara, e aí surgiu a nova resolução 2314, aí eu vou falar algumas coisas, não é porque a Cris está aqui, mas a Cris foi inovadora. Ela aceitou enfrentar contra uma situação aonde estavam contra a telemedicina. E foi quando ela criou o Nephro Assistance. Hoje eu diria, talvez nesse exato momento as coisas seriam de forma diferente. Nós conseguimos aprovar a resolução 2314. Trabalhei com a Adriana Ventura e nós conseguimos aprovar a lei de telesaúde, a 14.510, que mudou o SUS e proibiu proibir. Eu não sei se vocês chegaram a ler a lei. Ela diz que é proibido proibir a telesaúde, salvo boa justificativa. Talvez se a Cris, naquela época, se estivesse nesta, eu diria, eu vou avançar. Né? Então, esse é um ponto. Hoje, eu vejo que vocês precisam não pensar em montar grandes infraestruturas. Isso leva tempo. Infraestrutura é uma questão de cultura, é uma questão de ecossistema. Então, não se desesperem em implementar uma cadeia tecnológica. Trabalhe com conceito. NephroStar, eu vou dar um apelido. NephroStar, bem-estar.
Que tal? Porque vocês estão desenvolvendo uma unidade de diálise que proporciona o bem-estar. E que tal Nefrostar bem-estar conectado? Já pensaram nisso? E já pensaram que talvez só precisasse de 2 robôs Double e uma unidade de telerjunta nefrológica e vocês já poderiam oferecer um serviço? É preciso criar o grupo. E esse grupo se chama Grupo de Inovação. No HC, eu resolvi coordenar o grupo de desenvolvimento organizacional e acreditação. Esse é o mais importante. E é esse grupo que vai induzir inovação de processos e resultados para convencimento do uso da adoção tecnológica. Tá? Então, basicamente, esse robô Double, se vocês comprarem e implementarem, vocês vão dizer o que eu consigo gerar de valor agregado em 2 anos que me aumente a minha competitividade no lado humanizado e outro. Talvez se hoje estivesse, se a Cris estivesse bem nativa com Nefro Assistance, eu diria, Cris, monta uma telerjunta nefrológica e cria a telepreceptoria. O teu aplicativo já serve. Agora vocês estão entendendo que eu estou falando, inovar não é olhar tecnologia. Inovar é olhar o que aquilo me agrega na minha competitividade de serviço. Olha, eu vou contar um segredinho. Há 3 semanas atrás eu fui convidado pelo Conselho Federal de Medicina para participar de um evento de ética luso-brasileiro. Sabe o que eu falei? Tomara que a telemedicina morra em 2026. O pessoal olhou para mim, eu não entendi. Você está há 25 anos, você trabalhou nas 2 resoluções. Aprovamos as 2 resoluções. Aprovou-se uma lei. E você disse que você está querendo que a telemedicina morra em 2026. Eu falei, eu quero. Aí eu perguntei, vocês entenderam o segredo? A telemedicina hoje está banalizada. Acham que telemedicina é teleconsulta. Isso é absurdo. Teleconsulta é gorjeta. Eu já falei para os secretários, inclusive, achar que teleconsulta vai acabar com fila é tolice. Ele vai piorar. Aí me disseram, então, por que você quer que a telemedicina acabe? Essa telemedicina que nós estamos falando, se ele sumir, é porque já entrou na medicina. Não existe mais telemedicina e medicina. Existe medicina conectada. Nefrologia e telenefro não são separados. Será nefrologia conectada, tanto que antes da publicação da resolução 2314, nós já tínhamos feito as diretrizes de boas condutas da telenefrologia. Eu estava trabalhando com a Sociedade Brasileira de Telenefro. Então, hoje vocês têm diretrizes de telenefrologia, vocês têm uma resolução 2314, vocês têm uma portaria 1348 do Ministério da Saúde e tem uma lei federal. Portanto, eu não saberia o que vocês estariam esperando para adotar a telenefrologia no sentido, não da tecnologia, da humanização e da eficiência. E eu, então, provocando vocês, eu vou encerrando a minha fala, eu desenvolveria uma telerjunta especializada nefro para oferta a toda uma rede e aos hospitais que precisarem da indicação de conduta. Eu desenvolveria um lifelong learning de atualização profissional. E não precisa de muita tecnologia. Eu desenvolveria o robô como a humanização e a eficiência beira-letra. Eu estava lá fora e falei, Kátia, sabe para que é esse robô? Você acha que desumaniza? Ah, tem muitos pacientes que acham. E que tal eu dizer que o robô é um bom EPI? Que tal eu dizer que um paciente imunodeficiente, o robô pode ser um bom EPI para preservar? Será que as pessoas entenderiam? Vocês já experimentaram falar isso? E aqui eu só quis induzir. Boa inovação não olha equipamento e tecnologia. Boa inovação incorpora a tecnologia dentro do seu serviço e conta a história do que é capaz de fazer, do que hoje não consegue. E aí vocês criam um valor. Tá? Então,
Só queria transmitir essa provocação para vocês, tá bom? Obrigada, Dr. Chau. Muito obrigada, Dr. Chau. Eu sei que o senhor tem um compromisso, pode ficar à vontade. Cauê, eu acho que você pode trazer para a gente um pouquinho da sua visão, assim, dessa nova geração, né, que você representa aqui, recém-formado, trazer um pouquinho do que você aprendeu, o que você enxerga como a inovação dentro da escola, dentro do que você tem vivido e como empreendedor do HackMed. Claro, bom, obrigado pelo convite. Eu, normalmente, quando eu participo desses eventos, é engraçado, porque eu acho que eu sempre sou mais jovem, né, mais novo aqui falando, então todos aqui... Isso é você que está dizendo. É Diga por você. Mas eu tento trazer sempre um pouco da experiência que eu tive, principalmente em contato com esses conceitos de inovação, de empreendedorismo, que muitas vezes a gente, durante a nossa formação, ninguém apresenta. Eu tenho trabalhado, né? Hoje eu estou à frente do HackMed, eu tenho 2 sócios que são médicos, bem mais velhos do que eu, bem mais, com mais experiência. Com mais experiência. Jovens há mais tempo, como diria a Lilian, que toca comigo. Mas quando a gente começou, a primeira vez que eu ouvi falar sobre esses temas de inovação, eu ainda estava na faculdade, estava lá em 2017, e eu participei de uma disciplina na Escola Politécnica de Engenharia, né? E aí foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso. E na época a USP estava vivendo um momento bem complicado ali com os alunos da minha turma, inclusive. 12 colegas da minha turma tinham sido hospitalizados por questão de saúde mental. Teve 3 tentativas de suicídio, 9 alunos com depressão grave, alguns colegas bem próximos meus. E foi nessa época que eu entendi o que era de verdade trabalhar com inovação. Eu entrei nessa disciplina sem saber nada, era uma época que eu tinha começado a me interessar por gestão de pessoas, por, enfim, outros conceitos que a gente não aprende durante a graduação. E nessa disciplina eu tive a oportunidade de trabalhar em cima de um problema real, que era esse problema que eu identifiquei na faculdade com os meus colegas. E foi uma disciplina que em 6 meses a gente tinha que trazer esse problema e entender como construir uma solução para isso. E eu brinco que o meu primeiro empreendimento foi um programa de mentoria de carreira que eu criei dentro da USP naquela época, que foi um jeito que a gente encontrou de tentar ajudar esses alunos a melhorar a experiência deles durante a graduação. E todos os conceitos que eu aprendi para fazer isso sair do papel, acho que foi a primeira vez que eu criei alguma coisa do zero e eu vi realmente algumas pessoas sendo impactadas por algo que eu construí e que não existia na época. Então, muitos alunos desamparados. E isso veio assim de muita pesquisa, eu conversei com muitos alunos e de um insight que eu tive pelo fato de, no primeiro ano da faculdade, eu ter tido acesso a um mentor, que foi um mentor informal, mas que me abriu muitas portas na faculdade, me fez enxergar a medicina com outros olhos. E eu falei, putz, todos esses meus colegas que estão passando por isso, se eles tivessem acesso a um mentor tão bom quanto que eu tive, talvez eles não estariam assim 3, 4 anos depois. E tem um conceito que a gente usa muito em inovação, que é do produto mínimo viável. Eu não sei se alguém aqui conhece esse conceito. A gente chama em inglês MVP, né? Minimum Viable Product. A ideia desse conceito ele tem que ser a maneira mais simples, barata e rápida de você comprovar que uma ideia que você tem faz sentido para as pessoas que utilizariam aquela solução. Então, na época, o meu MVP foi um site que eu criei dentro do portal da faculdade. Então, eu criei um site, mentoriadecarreirafmusp.com.br, e comecei a divulgar isso para os meus colegas, falando, estamos criando esse programa, é assim que funciona a mentoria. Você gostaria de ter um mentor dentro da faculdade? 150 alunos da faculdade se inscreveram no programa e ele nem existia. E aí eu peguei esses dados, levei para o diretor da faculdade, e a partir daí que a gente implementou o programa de verdade. Depois eu descobri que tem um nome para esse tipo de MVP, eles chamam de bomba de fumaça, foi assim que surgiu o Dropbox, inclusive. Uma startup que, eu não sei se você conhece, né, armazenamento em nuvem, mas na época quando eles inventaram essa startup, ninguém sabia o que era armazenamento em nuvem. E muitas pessoas falavam, não, isso aí é maluquice. E aí eles criaram um site falando o que era essa solução que eles estavam desenvolvendo. E depois teve uma fila de espera gigantesca de milhares de pessoas, e aí eles validaram que aquilo realmente era uma demanda das pessoas. E eu gosto de falar isso porque quando a gente fala de inovação, e hoje, trabalhando com isso no meu dia a dia, eu vejo muito que a gente, como médico, como profissional de saúde, não tem noção disso. Mas a inovação, ela sempre tem que estar
associado a um problema real que você queira resolver e alguém que de fato enfrenta aquela dor. Então, direto eu recebo mensagem de médicos, colegas meus, até pessoas com mais experiência nas suas áreas de atuação, falando, tem uma ideia aqui na minha cabeça que eu queria fazer e queria saber se ela é viável. E aí quando a pessoa pergunta para mim se é viável, normalmente ela está querendo saber se tem tecnologia que faz isso ser possível ou se aquilo financeiramente faz sentido. E ela esquece o terceiro pilar, que é, será que isso realmente é uma demanda? Existe necessidade disso? E aí tem vários estudos hoje que mostram que a maior parte das startups, das ideias inovadoras, dão errado porque não tem demanda para aquilo existir. E aí foi aí que eu comecei a entender esses conceitos, né, e a trabalhar mais com isso. E hoje eu falo que inovação, na verdade, é a junção de 3 esferas. Sempre que você for pensar em inovação, você tem que pensar em 3 grandes áreas. A primeira delas, pessoas, e a mais importante de todas. O que você está criando ajuda alguém a resolver um problema relevante dessa pessoa, porque se não for, grande chance de ninguém querer comprar a sua ideia. Segundo, financeiro. Você tem como criar condições daquilo parar de pé financeiramente? E terceiro, tecnologia. Tem tecnologia viável para transformar isso em algo de verdade? Se você não consegue dizer sim a essas 3 afirmativas, provavelmente a sua ideia, ao longo do tempo, vai morrer. E muito do que a gente fala em inovação, e como a gente costuma, e eu acho que não é só da área médica, a gente como ser humano, talvez, costuma de partir direto para a solução antes de investigar o problema. Uma das coisas que a gente fala muito quando a gente está trabalhando com ideias e projetos em fase inicial, a gente fala, esquece a solução que está na sua cabeça e apaixone-se pelo problema que você quer resolver. E a partir daí tem uma série de técnicas, de metodologias que a gente utiliza para entender melhor esse problema e ver se realmente aquilo é um problema relevante para ser resolvido. E aí depois outras ferramentas e formas de você criar soluções que de fato consigam atacar de maneira efetiva aquele problema. Mas a ideia é que é isso, foi um pouco do que foi dito aqui já hoje. Eu acho que tecnologia não é solução, tecnologia é ferramenta. Quando a gente pensa em solução inovadora, a gente tem que sempre pensar nessas outras 2 coisas. A tecnologia existe, mas a forma como você vai utilizá-la e o jeito e o problema que você está resolvendo, ali que mora a oportunidade para um novo negócio ou para uma solução inovadora, né? E eu acho que o fato de eu ter começado o HackMed, o que me faz hoje querer levar isso adiante, é eu olhar para os meus colegas de faculdade, o jeito como a gente é formado, e ver que ninguém, quando eu estava na faculdade, nenhum dos meus colegas entendiam esses conceitos. E eu acredito que 99% dos médicos que se formam hoje não sabem sobre o uso dessas ferramentas de inovação, como trabalhar com tecnologia, como utilizar isso para construir soluções que de fato resolvam os problemas do dia a dia. Então, acho que foi isso que me motivou a seguir esse caminho um pouco diferente do tradicional. Não foi algo muito fácil também de decidir, mas eu acho que, falando um pouco do contexto geral, eu acho que é isso. Assim, uma mensagem que eu gostaria de trazer aqui, quando a gente fala de inovação, eu acho que é lembrar disso. Tem que resolver um problema relevante e você tem que sempre partir do problema para depois pensar na solução e não o contrário. Muita gente esquece isso e a maior parte das ideias morre por conta disso. Lorenzo, vou só pedir aqui para você tá virado para a gente. Isso, consegue virar um pouquinho para a sua esquerda, para as pessoas te verem de frente e a câmera conseguir pegar você para mostrar para o Zoom. Aí, já sabe, tá dominando já o computador. Deu certo? Ótimo, Lorenzo. Então, eu gostaria que se você pudesse colocar algumas palavras aí com relação à inovação. O Lorenzo, ele começa sempre as entrevistas dele pedindo um background, né, Lorenzo, de todos os seus entrevistados. Gostaria de você contasse também um pouquinho da sua jornada, como que você chegou aqui e como você virou o CEO do SD Conecta. Tá bem? Obrigado, Cris. Saúde, colegas. Para mim, um prazer estar aqui com vocês e trocando essas ideias com colegas tão importantes na inovação aqui que me antecederam. A Cris é uma inovadora nata. Eu a conheci numa reunião, né, Cris, sobre blockchain, né? Eu acho que isso foi lá em 2018, né, Cris? Que a gente já estava estudando sobre blockchain. Então, para mim, é muito bom, gratificante estar aqui
batendo esse papo com vocês. Eu sou médico radiologista, não sou tão jovem quanto o Cauê, até gostaria de ser, Cauê, mas ainda não, eu já sou um pouquinho mais errado, como diz lá na minha terra, mas há um certo tempo eu decidi empreender digitalmente, e aí criei o Saúde Digital Podcast, que é um podcast que está no ar desde 2018. A gente fala sobre inovação e tecnologia na saúde. Vocês podem buscar aí no Spotify, no Apple Podcasts, Google Podcasts. Já tem bastante tempo que ele está no ar. E dentre outros negócios que foram evoluindo, a gente chegou na SD Conecta, que é uma plataforma de comunidades médicas, onde os médicos se reúnem para discutirem casos. A gente tem ali cerca de 18 mil médicos cadastrados, sendo que a maior comunidade de maior tração é a comunidade de cardiologistas, que tem 9.300 médicos em 8 meses de criação, né? E os médicos entram para discutirem casos e postam uma dúvida, o colega vai e ajuda respondendo. Ao todo, a gente tem, em média, 20 posts e comentários por dia, é o que faz a comunidade ter 50% de engajamento dos ativos. 50% dos membros ativos engajam, ou seja, fazem alguma ação ali dentro. Então, desde que eu decidi inovar na minha carreira, né, eu tenho convivido com esses desafios, e que hoje eles, como é que eu posso dizer, eu faço com muito brilho nos olhos, vamos dizer assim. Eu sou médico radiologista, eu não faço radiologia desde 2020, e hoje eu fico full time na empresa, que é a SD Conecta, e também sou professor de inovação na Faculdade São Leopoldo Mandic, aqui em Campinas, para uma disciplina curricular do 7º período. Então, feito o background, Cris, falar um pouquinho, né, de alguns conceitos rápidos para complementar o que os colegas já falaram. Eu tenho a honra de participar aqui de um programa da Jovem Pan de Campinas, que eu levo algumas pílulas sobre inovação. E eu sempre termino essas pílulas com a seguinte frase: lembre-se, em inovação o feito é melhor do que o perfeito. Eu gosto muito dessa frase, porque essa frase, e juntando um pouco com o que o Cauê falou, eu acho que ela está na base de todo o processo de inovação. O feito é melhor do que o perfeito. E nós da saúde, a gente tem muita dificuldade, porque a gente não é treinado para fazer o feito. A gente sempre busca o perfeito. E eu não estou criticando a saúde buscar o perfeito. Tem que ser assim, porque lida com vidas, né? Então, a gente precisa, para um tratamento na praça, para um tratamento, para uma droga, um diagnóstico poder ser usado, a gente tem que ser perfeito, porque a gente não tem chance de errar. Se a gente errar, a gente vai comprometer a vida de um paciente, a gente vai comprometer a saúde de um ser humano. Mas existem todas as outras coisas que estão ligadas à saúde, que não envolvem a vida do paciente. E se você for pegar, talvez seja 90% das coisas não envolvem a vida do paciente, que elas estão ligadas à inovação, e a gente pode usar o conceito de que o feito é melhor do que o perfeito. Então, essa clínica bonita da NefroStar, se ela tivesse nascida bonita assim e chique assim, talvez ela não teria crescido como ela cresceu hoje. Depois até a Cris pode contar um pouco, né? Geralmente a gente começa pequeno e vai ampliando à medida que vai dando certo. E a clínica mexe com vidas, e em momento algum a saúde, o rigor com que se leva a ciência e a excelência ficou
ficou negligenciado, creio eu. E nós precisamos fazer esse raciocínio em tudo que a gente vai fazer. É muito difícil, eu trabalho com muitos médicos, a plataforma, hoje muitos médicos, eu tenho contato com muitos médicos, com muitos profissionais de saúde, e é muito difícil a gente ter o pensamento de o feito é melhor do que o perfeito. Isso pode estar um discurso assim de retórica, um papinho de startup, mas, pessoal, é muito difícil a gente fazer o feito. A gente sempre vai querer fazer o perfeito. Vocês podem ver na casa de vocês, em tudo que você vai... vou fazer uma reforma em casa. Você quer o perfeito, você não quer o feito. Eu vou comprar um carro. O nosso pensamento sempre é levado para a complexidade. E a gente precisa, quando a gente está falando em inovação, a gente precisa tirar as complexidades. A gente precisa focar qual é o problema, como o Cauê falou, que eu tenho que resolver. E o que é a coisa mais fácil, mais rápida, com o mínimo esforço que eu posso fazer para testar uma solução para esse problema. Se eu não tenho uma solução para um problema conhecido, todas as coisas que eu for fazer para resolver esse problema são hipóteses. Se eu não sei como fazer um pão de queijo, por exemplo, todas as coisas que eu fizer todas as minhas ações para que no final eu tenha um pão de queijo são hipóteses. Eu nunca fiz um pão de queijo. Então eu tenho que testar o pão de queijo. Eu não vou comprar 10 quilos de polvilho e 50 dúzias de ovo para fazer pão de queijo para 1000 pessoas. Eu vou fazer primeiro para mim e, no máximo, para minha esposa e para os meus filhos, para eu ver se eu acerto a receita, se eu acerto a temperatura do forno. E aí, depois, uma vez que eu achei aquela hipótese, eu posso amplificar e escalar. Então, esse, para mim, é um conceito fundamental da gente entender que o feito é melhor do que o perfeito, que o que vale, a execução vale muito mais do que a ideia. Ideia todo mundo tem, mas os bem-sucedidos são aqueles que colocam suas ideias na prática, executam suas ideias. E outros dois conceitos, não são conceitos, são realidades que invariavelmente estão ligados à inovação. Risco e coragem. Não existe maneira de você que está sentado aqui me escutando, ou de qualquer outra pessoa, inovar sem correr risco. É impossível uma pessoa inovar de fato e de verdade sem correr risco. A Cris, ao me trazer aqui através desse robô, é uma inovação. Um palestrante está ali no robô, não está presente e tal. Ela está correndo risco. A bateria pode acabar, aliás, está quase acabando aqui, viu? Parte técnica, estou vendo aqui que a bateria está quase acabando. A bateria pode acabar, o áudio pode dar ruim, e aí ela está correndo risco. Pode alguma coisa, mas é assim que a gente inova. Pode ser que ele seja chato, pode ser que o áudio não chega bom aí para você, mas é assim que a gente inova. E para mim a experiência foi sensacional, Cris, porque realmente eu pude ter um gostinho de estar aí no que você fez antes de mim, apresentando a clínica, mesmo sem estar aí. Sinceramente, foi uma experiência sensacional e que me surpreendeu. Quando você falou assim, eu quero que você vá pelo robô, eu estava um pouco cético. Falei, tá. Por quê? A gente tem essa resistência para o novo. Sempre a gente tem uma resistência. O novo, pessoal, não é... Eu trabalho com inovação, mas é do ser humano ficar na zona de conforto. É do ser humano ir pelo conhecido. É do ser humano fazer o que já é conhecido e fácil para ele, prático. Então, quando ela me chamou, eu falei, não, vai ter que treinar, tal. Aí ela insistiu comigo, eu falei, beleza, eu topo. E foi fantástica a experiência. Pouco insistente. Mas ela correu risco. Mineiro, né, eu tive... Pouca insistência para o mineiro, né? Foram só 20 minutos pedindo, pelo amor de Deus. Mas você correu risco, eu tive que sair da minha zona de conforto e a experiência foi sensacional.
Então, o risco sempre está embutido na inovação. E a outra coisa, uma coisa que acompanha o risco, que vem junto, que anda junto, chama coragem. Não tem como você correr risco sem ter coragem. Então, é característica dos inovadores a coragem. E isso você tem que se perguntar sempre. Vale a pena eu correr esse risco? E eu estou sendo corajoso o suficiente? Porque se você não for corajoso o suficiente, não tem problema. E não é para todo mundo e nem precisa ser. Mas, quando você está considerando o fator coragem, você se prepara para isso. Por mais que possa parecer que a coragem é muita emoção e não é racional, para mim é o contrário. Porque se eu vou dar um passo de coragem, naturalmente eu estou ligado, eu estou atento. Se você dirige um carro a 150 por hora, que não é legal, que é proibido, você está com um nível de atenção muito maior do que você está andando num carro a 20 km por hora na estrada. Você tem mais chance de bater um carro a 150? Tem, mas o seu nível de atenção, a menos que você estiver bêbado ou fora do seu juízo normal, o seu nível de atenção vai ser maior. Então, são dois fatores que eu gosto de trazer ao tema inovação. E, pessoal, para encerrar, para mim, a inovação ela é cada vez mais necessária para todo profissional que está economicamente ativo. Sabe a população economicamente ativa? Todo profissional que está no mercado de trabalho, ele cada vez mais vai sofrer pressões para inovar. Não importa onde que ele esteja e o que ele esteja fazendo. Se você trabalha e está no mercado de trabalho, empreendendo, sendo um autônomo, sendo um CLT, sendo um concurso público, esse sistema cada vez mais vai te ter uma pressão para você inovar no que você faz. O que eu quero dizer o seu diferencial competitivo enquanto profissional economicamente ativo está diretamente está ligado diretamente e diretamente proporcional à sua vontade de inovar. Profissionais cada vez mais serão mais valorizados quando eles estão dispostos a inovar, quando eles estão dispostos a sair da zona de conforto. E para isso, diante dessa realidade que o mercado me pressiona a inovar, eu preciso considerar uma outra coisinha que a gente também, no passado, não era tão necessário, hoje é cada vez mais necessário. Não dá, e aí eu sou bem enfático, não dá para você ficar economicamente ativo, trabalhando por anos e anos a fio, sem ter um sentimento de propósito, algo que faça seus olhos brilharem por aquilo que você faz. Porque é quase que impossível ou muito difícil você conseguir tomar risco, ser corajoso, sendo que você não gosta do que você faz. Você não vê propósito no que você faz. Você não tem prazer pelo que você faz. Você não tem brilho nos olhos pelo que você faz. É quase impossível você assumir riscos e ter coragem com uma coisa que não te encanta. E eu não estou falando aqui que você tem que amar o seu trabalho, trabalhar 300 horas por dia. Não é isso. Trabalho é difícil, do suor do seu rosto você vai ganhar o seu pão. Mas, cada vez mais, se eu preciso ser mais inovador, eu preciso estar conectado com aquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ver um propósito, eu preciso ter algo que me sustente além da minha remuneração, para eu ter essas habilidades, essas skills cada vez mais necessárias. Obrigado, Cris. É isso, essa é a minha contribuição. Eu fico à disposição para bater papo e responder perguntas. Muito obrigada, Lorenzo.
Pelo adiantar da hora, eu vou passar aqui. Quem tem alguma pergunta? Lucas, vou passar o microfone para você. A gente só está com o microfone. A doutora Valéria, nossa, como é bonito ouvir uma pessoa que ama o que faz. Então, isso nutre nosso ki, né? A gente fala isso na acupuntura, nutre a essência da vida. Em relação aos times, né, que eles foram chamados com maior frequência, como que vocês se organizaram? Porque se aumentou em relação a recursos humanos, né? Como que foi esse impacto? Porque vocês provavelmente teriam um número de equipes e tiveram que se organizar também a isso. E como que foi a relação dessas equipes com maiores chamados? Qual foi a fala deles, né? Isso fiquei curiosa em entender como ter uma maior demanda a partir da tecnologia e o quão isso foi importante para eles. Está fechado. Agora foi? Foi? Tá. Então é assim, os times de resposta rápida, eles já têm dedicação exclusiva 24/7. Então, na verdade, eles estavam ociosos e quando a demanda aumentou, isso não foi um grande problema para equalizar a prática. Bom, a minha pergunta ela vai mais voltada para o nosso universo da Nefrostar, da nefrologia, a nossa missão, né? Eu acho que a gente tem um propósito muito claro que, enquanto empresa, de trazer qualidade de vida para os nossos pacientes, a gente busca sempre expandir, né, um acesso que é tão restrito no Brasil a poucas pessoas, a uma parcela muito grande da população, né? Quando a gente olha para o nosso universo, a gente tem 150 mil pacientes renais crônicos, a gente tem uma taxa de mortalidade aí numa casa de 20% ao ano, e quando a gente expande isso para o mundo, né, a gente tem algo como 1,5 milhão de pessoas morrendo no ano sem acesso ao que nós estamos vendo aqui, né? Eu entendo que talvez esse seja um dos nossos propósitos, de poder expandir essa escala do que a gente está vendo e construindo aqui de uma forma acessível e inovadora, né? Eu acho que isso é um grande desafio. E na visão de vocês, se vocês pudessem deixar alguma dica para a gente, enquanto grupo, enquanto responsáveis, né, por esse bastão da nefrologia no Brasil e, quem sabe, em uma escala maior, quais conselhos vocês nos dariam para poder, né, de fato, levar essa bandeira de uma escala e de uma proporção maior? Bom, acho que... Tá funcionando aqui, tá? Do meu lado, acho que a dica que talvez eu daria, que a gente sempre fala bem nessa frente de inovação, e a gente fala para todas as pessoas que estão querendo começar projetos que não sabem muito bem o caminho, é que a única pessoa que vai te dar a resposta de onde você pode ir é o cliente final ali que você está atendendo. Então, eu sinto muito que a gente, na medicina, a gente tem uma possibilidade muito ímpar, assim, que é nós, como médicos, estamos sempre muito próximos do paciente e a gente está sempre com essa possibilidade dele trazer os problemas dele para a gente pensar em como atender ele da melhor forma. Eu acho que mudar um pouco, talvez, a chave da gente enxergar isso como uma oportunidade para a gente encontrar os problemas de fato que esse paciente, essa pessoa vivencia, pode ser aí a chave para você melhorar a experiência, melhorar tudo que você pode construir. Enfim, e aí isso vale tanto para uma startup quanto para uma empresa consolidada, eu acho. E eu acho que é isso. A gente, como nessa posição de saúde, muitas vezes em outras áreas, né, principalmente em área de tecnologia, muitas vezes o pessoal fica muito afastado do cliente, né? Então é difícil de você entender de fato o que ele precisa. Enfim, eu acho que na saúde a gente tem essa questão de, como médicos, a gente está muito próximo. Se a gente entender como é que a gente pode ouvir melhor o que eles têm para mostrar para a gente o que a gente precisa, e aí tem uma série de ferramentas que talvez aqui não dê pra gente falar, mas a gente pode depois entrar mais a fundo sobre isso, de como é que você de fato consegue entender o que aquela pessoa precisa e a partir daí pensar em soluções que podem ser desenvolvidas de melhoria de processos e serviços, assim. Mas eu acho que o foco é sempre no cliente, no paciente, na pessoa que é quem utiliza o serviço que você está desenvolvendo, assim.
Eu vejo que muitas vezes as pessoas procuram no experts para trazer as respostas, e a resposta está sempre dentro do seu próprio negócio, assim, dentro das pessoas que usam aquilo que você criou, sabe? Então, talvez a dica seria escutar um pouco mais o que os clientes, né, o pessoal os pacientes que utilizam a rede têm a dizer sobre a experiência deles, o que eles sentem falta do que, e acho que é ali que vai ter as oportunidades para vocês melhorarem, sabe? O meu tá ligado. Tá ligado, né, o meu? Tá. Então, eu acho assim, Lucas, eu acho que se você não tem informação e não tem dados sobre a sua população, você não vai conseguir ajudar ninguém. Eu acho que o princípio de você conhecer uma população e você conseguir evitar que essa população morra é você ter informação sobre essa população. E você não consegue ter informação sobre essa população se você não tiver um sistema de saúde integrado. E para isso você precisa ter a interoperabilidade entre os diversos sistemas. Então vamos imaginar um sistema de saúde onde o paciente ele entra pelo município, mas ele passa pelo estado, ele volta para o município de novo. Como é que você entende a passagem desse paciente por toda essa cadeia, entendendo desde o início da doença dele, até o meio da doença dele, até onde ele chegar ao fim, e como você pode prevenir todas as situações pela trajetória dele dentro do sistema de saúde. E dentro do sistema de saúde de vocês, ele não chegou na Nefrostar, em que momento ele chegou na Nefrostar? Foi no começo da doença dele, foi no meio da doença dele, ou foi no fim da doença dele? Ele tem uma trajetória. E nesta trajetória existem informações, existem dados. E aonde esses dados estão, aonde eles estão conectados, aonde eles estão armazenados. Então, para mim, é informação e é dado. Um pouco na linha do que os dois já falaram, e é uma coisa que eu acho que a gente repete muito, mas a gente faz pouco. É realmente colocar o paciente no centro, né? Será que como que a gente enquanto prestador de serviço na saúde, como que a gente será que a gente está colocando o paciente realmente no centro? Então, porque são vários impactos que a gente tem, né? A gente tem uma pressão da fonte pagadora, a gente tem pressão para cortar o custo, a gente tem várias pressões para tocar esse serviço. E às vezes colocar o paciente no centro, às vezes reduz um pouco o nosso lucro, às vezes vai dar prejuízo, às vezes a fonte pagadora ela não reconhece que eu coloco o paciente no centro, a fonte pagadora não me paga diferente para monitorar e fazer essa interoperabilidade de dados tão necessária. E aí, qual decisão eu vou tomar? Eu vou comprar essa briga, eu vou investir para realmente colocar o paciente no centro, né? Uma coisa é a gente ter o conceito e falar, outra coisa é o dia a dia. E eu acredito que muito nisso, assim, a gente precisa realmente encontrar maneiras viáveis e sustentáveis, mas sempre nos perguntar, isso é o melhor para o paciente? Isso é uma maneira que a gente está colocando o paciente no centro? Quando a gente faz isso, é muito difícil a gente ficar na mão do convênio, é muito difícil a gente ficar... a gente vai estar sempre do lado do lado que tem a chance de sempre melhorar. Porque quando você está do lado do paciente, e esse paciente está cada vez mais bem informado, está mais conectado, eu acredito que cada vez mais você vai melhorar, porque você vai fazer diferença perante seus concorrentes. Aquele videozinho que vocês apresentam ali, daquela paciente executiva, aquilo ali se você notar na fala dela, você vê que ela está no centro, porque vocês ofereceram condições para ela estar no centro. E eu garanto que para vocês fazerem isso, talvez a fonte pagadora ela não está pagando muito diferencial para vocês fazerem isso, mas vocês estão tomando essa atitude de colocar o paciente no centro. Então, eu acho que, se eu pudesse resumir,
colocar o paciente de fato e de verdade no centro. Muito obrigada, Lorenzo. Mais alguém? Alguma pergunta? Não? Bom, então, para finalizar, vou deixar uma pergunta para vocês três aqui. Gostaria de saber, né, nós que somos imigrantes da inovação, da tecnologia, na minha faculdade, eu não tive uma disciplina que abordasse alguma coisa relacionada, nem na minha residência médica, acho que se alguém aqui teve, né? O Cauê também, mesmo faz 3 anos que você se formou, Cauê? Você teve alguma coisa assim relacionada dentro da sua experiência na faculdade? Só quando eu fui buscar esses conteúdos na engenharia, né? Em Harvard, quando você foi para Harvard, né? Brasil, ainda a gente não tem algo. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, se vocês poderiam deixar para a gente aí que gostaria de ter alguma bagagem maior, começar a entender um pouquinho mais de inovação, por onde eu começo, né? Onde que eu começo a procurar, onde que um site, um livro, alguma dica para a gente se aprofundar um pouquinho mais, para não sermos substituídos, né, Valéria? Não, pode começar. Eu acho que o ponto positivo hoje é que tem muito conteúdo disponível na internet, né? Acho que o Lorenzo tem o podcast dele, a gente no HackMed também trabalha bastante com conteúdo, né? Com divulgação desses tipos de conceitos que a gente sente muita falta de ser trabalhado na formação tradicional dos profissionais de saúde. E muitos conteúdos relevantes em livros e canais. Eu particularmente gosto de acompanho alguns desses temas, mais voltados para a área de tecnologia, mas tem alguns autores que eu acho que podem ser, nessa linha até do que o Lorenzo trouxe um pouquinho, de desenvolvimento, até profissional, desenvolvimento pessoal, tem alguns autores que eu acho... Tá travando? Não, o Lorenzo, ele tá... Só para ele ficar quietinho, porque ele tá se carregando aqui, ó. Lorenzo, aí você vai ter que ficar parado para carregar aqui. Aperta o P. Boa. Tem um livro que eu gosto muito de um autor chamado Adam Grant, ele é um professor da Wharton, da Faculdade de Negócios, lá uma das Ivy League dos Estados Unidos, Adam Grant. Ele fala muito sobre psicologia organizacional e desenvolvimento pessoal, né? E ele tem um livro muito legal que vai um pouco na linha do que o Lorenzo falou, essa questão de propósito e chama Originais o livro. Ele fala como os inconformistas mudam o mundo. E ele escreveu esse livro depois que uma empresa de alunos dele chegou, né, com uma ideia de startup que eles queriam criar. Ele não investe nesses garotos por uma série de motivos. E esses garotos criam uma startup que vira um unicórnio, que a gente chama quando a startup é avaliada em mais de $1 bilhão, né? E aí ele fica extremamente... eu tive a oportunidade de investir nesses caras, não investi e eles deram super certo. E aí ele escreve esse livro desmistificando todos os conceitos que ele tinha de uma pessoa que é inovadora, uma pessoa que é original, como a gente está enganado em relação a isso. E ao longo do livro ele vai citando vários exemplos, tipo os fundadores do Google que tentam vender a startup quando era ainda nem tinha esse nome Google, eles tentam vender por $1 milhão, ninguém quis comprar, e aí eles estavam em Stanford na época, querendo continuar ali as pesquisas deles, a carreira acadêmica, e eles achavam que o Google estava atrapalhando a carreira deles. Então, nem eles tinham noção do que eles estavam construindo, né? E eles tentam vender, ninguém compra, eles falam, não, então vamos focar nisso daqui. Depois de alguns anos, hoje é uma empresa avaliada em mais de 200 bilhões. Então, ele fala sobre várias dessas histórias de pessoas que transformaram o mundo e sobre conceitos que a gente tem muitas vezes errado na nossa cabeça sobre quem são essas pessoas. Então eu deixo muito essa indicação. Ele tem um podcast também muito legal, que chama Think Again. Ele é o nome do livro dele, inclusive, que é Pense de Novo, em português. E ele fala muito sobre alguns conceitos que eu acho que são fundamentais nessa área de... Cara, como é que eu posso ser inovador com a minha própria carreira, sabe? Como é que eu posso inovar todo dia naquilo que eu faço? E eu acho muito legal. Tem outros mais técnicos, que aí eu não sei se vale tanto a pena, assim, depende muito do que cada um está procurando. Mas tem um outro que eu gosto muito, que é americano também, chama Y Combinator. Eles são muito focados em desenvolvimento de tecnologia, mas eles falam sobre muitos conceitos interessantes.
Um deles também tem um pouco a ver com o que o Lorenzo trouxe, de você não precisa fazer algo super escalável no começo da história. É importante você fazer coisas que não escalem no começo, ou seja, coisas que você faz manualmente, coisas que você tem que fazer com poucas pessoas para aprender e depois entender que aquilo pode ser escalável. E eles têm podcast, enfim, YouTube, eu acho que vale a pena. Chama, é com Y, né? Y Combinator. Vale a pena para quem gosta de tecnologia ou quer entender um pouco mais. Adam Grant. 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 Eu gosto bastante de um cara que eu sigo no LinkedIn sobre inteligência artificial. Ele é um médico, chama Bertalan Mesclot. Ele fala sobre inteligência artificial e machine learning. Ele publica pelo menos 2 vezes por semana sobre diversas questões na área da saúde, sobre inteligência artificial e machine learning. É bem interessante o que ele publica. Eu gosto bastante, inclusive, aquele último slide que eu fiz de provocação aqui é dele. Então, é um autor que eu gosto bastante. Um livro que eu gosto e que eu recomendo é Interoperabilidade 4.0, de uma autora chamada Maria Kelly. Se vocês puderem procurar, também é um livro bastante interessante. Não é um livro muito técnico, mas é um livro que fala de interconectividade. Então, acho que é interessante também para quem quer começar a entender um pouco mais. E eu recomendo cursos de pequena duração. Eu acho que são coisas interessantes para você trocar experiência, fazer networking, porque livro, muitas vezes, você lê, você fica sozinho, né? E no networking, você troca experiência, num curso de pequena duração, num curso de pós-graduação, às vezes é muito mais valioso do que uma leitura isolada. Então, eu recomendo cursos de pequena duração, simpósios que vocês possam frequentar, acho que são bastante interessantes. Participar de comunidades também, acredito. Isso. Que dos temas que vocês acharam relevantes, faz muito sentido você encontrar alguma comunidade que fala daquilo. Tem muitas hoje, qualquer um desses canais aí de Instagram, LinkedIn, você encontra vários grupos que falam sobre esses temas, acho que vale a pena encontrar formas de acessá-los. Acho que foi a bateria, né? Não. Alô. Tá compartilhando a tela. Eu tô compartilhando a tela com as minhas sugestões. Estão me ouvindo? Boa. Estamos vendo. Vira um pouquinho para a esquerda, Lourenço. Esse livro, para mim, fez muita diferença na minha vida, esse Startup Enxuta. É um livro já antigo, não é tão recente, mas para mim ele tem os conceitos muito claros, válidos. Então, esse livrinho aqui da capa azul é um livro que eu já li 2 vezes e para mim é sempre muito atual, os conceitos, e eu recomendo muito para entender essa mentalidade de software ou mentalidade digital. E com conflito de interesse, indicar o podcast Saúde Digital para vocês, que está no YouTube, aqui essa carinha dele, Saúde Digital, e em todas as plataformas de podcast. E a gente fala toda semana sobre inovação e tecnologia. Tem mais de 2 então está disponível no YouTube e em todas as plataformas. É isso. Claro. Tem um livro que eu acho que vale a pena também pra gente, porque é de um cara que trabalhou com muitos projetos na área da saúde, que chama Muito Além da Sorte. Não sei se alguém aqui já viu esse livro. Ele começou, é um cara que fazia muita consultoria, ele é um professor de Harvard, chama Clayton Christensen, ele tem vários trabalhos na área da saúde também, ele era chefe de um departamento, morreu durante a pandemia, e ele começou estudando o McDonald's, ele foi consultor no McDonald's, porque era uma época que foi contratado para aumentar a venda de milkshakes no McDonald's, que era um produto que eles não conseguiam fazer alavancar. E ele criou uma estratégia que a gente usa muito em inovação, que chama o conceito de jobs to be done. São os trabalhos a serem feitos. Talvez isso sirva muito para vocês aqui, que ele fala muito que todos os clientes, todas as pessoas que utilizam um determinado produto ou serviço, na verdade, elas não estão utilizando aquela ferramenta, elas estão contratando aquilo para
exercer um tipo de trabalho que elas querem fazer. Elas querem partir de um ponto A para um ponto B, e o seu produto, serviço, o que você está criando, pode facilitar esse processo. E aí, quando você enxerga na perspectiva dos trabalhos, isso muda a forma como você olha os seus clientes. Então, você para de colocar todos eles no mesmo pacote e você enxerga um pouco mais quais são as segmentações desses clientes e o que cada um deles está querendo fazer quando ele contrata o seu serviço. Então, é um conceito bem legal, chama Muito Além da Sorte o livro, é um livro curto, e ele tem vários TED Talks também super legais sobre esse tema. Acho que vale a pena, principalmente para vocês que estão querendo trabalhar isso institucionalmente. Ele virou consultor de várias empresas depois, algumas de saúde. Obrigada. Bom, queria agradecer a presença de todos, agradecer a todos os palestrantes. Foi muito bom, acho que todo mundo anotou aí, está gravado, vai estar no YouTube depois para a gente pegar de novo as dicas, para quem não anotou. E acabei de pensar aqui, Lucas, foi Simpósio de Inovação 1. Acho que a gente pode ter 2, 3, acho que tem muita coisa para falar. Eu tenho mais 20 perguntas aqui para cada um, mas assim, né, a hora eu sei que não dá mais. Então, queria agradecê-los e aguardo vocês para o próximo simpósio. Até mais.